Olá, gente, boa noite. Gerson, Patrícia, Bruno, boa noite. Boa noite, Maria Alba. O material está aí no meu Instagram. Se você olhar, tem a divulgação da live. E aí consta o link. Eu coloquei para você dentro da foto, abaixo da foto. É só você olhar. Boa noite, Michele, Kelly. Oi, madrinha, Paty. Beijo pra você, meu amor. Olá, Maria de Jesus, Roseli. Mary, tudo bom, meu amor? Roselizan Santos, boa noite. Conseguiram pegar o material, turma? Olá, Denise, boa noite. O material tem lá no meu YouTube, então quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, tá? Consta lá. Inclusive tem um vídeo explicativo. Obrigada, Serafim, pelo linda. Obrigada. Então, tem um vídeo lá que fala sobre isso e tem também aí a minha última postagem no meu Instagram. Eu coloquei o link também. Ótimo, a Ravan chegou. Tá lá, é só você acessar, meu amor. Olá, Gorete, boa noite, Dani, Marilda. E aí, guerreiro? Tá lá como tabela comparativa. Tudo bom, guerreiro? Boa noite. O que você tá escondendo aí no guarda-roupa? Coisa de homem. Coisa de homem. Coisa de homem? Boa noite, você tá bem? Coisa de homem. E aí, beleza, cara? É um prazer enorme estar na sua presença, né? E sinto bem porque, como você sempre fala, né? Quando a gente tá com os guerreiros da Ceilândia, a gente se sente melhor ainda, né? Nós somos do mesmo espaço, você é do Pé Norte, eu aqui da Ceilândia Sul, fomos nascidos e criados na Ceilândia. E hoje somos filhos, né, dessa cidade que recentemente aí, né, completou a idade. Estamos tentando ajudar os nossos alunos aí que quer tanto conquistar a vaga dentro do serviço público, né? Eu fiz, Ravan, que os meninos, a maior parte deles já tem esse material que está lá no meu YouTube. Eu coloquei lá no link da última postagem, que foi da nossa aula, que era um trabalho que eles sempre reclamavam. Porque, por exemplo, às vezes eu já vi você várias vezes falando em aula, ó, vocês olham lá na LDB, que lá na LDB de vocês falam sobre isso. Vocês vê lá com o professor de LDB, ponto. Aí, às vezes, eu estava dando aula, eu falava, galera, vocês tomam cuidado, porque esse mesmo assunto tem lá na Lei Orgânica e também lá no ECA. Só que quando a gente fala isso para o aluno que está começando a aprender esse conteúdo, fica difícil ele conseguir enxergar. Uma coisa é você que está lidando ali com a lei o tempo todo, né? Você querendo ou não dar uma olhada, às vezes, na LDB, na Constituição, só para você tomar conhecimento do que se trata, e eu também. Mas outra coisa é a gente falar para o aluno. E eu percebia que o aluno não conseguia visualizar, eu falei, não, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou elaborar o material, eu vou colocar tanto a parte da Constituição Federal, quanto o ECA, quanto a LDB, quanto a LODF, e a gente vai colocar na mesma sequência em que aparece os artigos, porque o aluno consegue ver a sua diferença e como cai. E detalhe, que esses pontos caem na prova de professor substituto e creio eu que futuramente deve cobrar no efetivo também, que no último efetivo a gente não teve a questão do ECA.
né? Mas a gente sabe muito bem que há muito tempo, nas prefeituras municipais e estaduais, ECA é assunto que sempre cai, porque a gente lida com adolescente, a gente lida com a criança todos os dias, então é necessário, sim, que seja conhecimento a ser aferido pelo professor. Quer falar alguma coisa sobre? Não, então, só colaborando aí com o que você disse, na verdade eu vejo também que a questão do professor conhecer a legislação infanto-juvenil com condão também de proteção dela, né, e também de evitar eventuais processos aí junto ao Estado, porque de repente o professor num comportamento ou uma conduta que ele toma ali junto a uma criança ou adolescente que ele acha que ela é tranquila, pode ensejar uma responsabilidade muito grande ao professor no resultado que ocorrer ali, entendeu? Sim, perfeitamente. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando aí abaixo. Eu e o Ravan, eu vou pontuando aqui as coisas, Ravan. Vou falar da minha área. E aí, em sequência, o mesmo artigo, você pode colocar nas suas contribuições também que fala sobre, beleza? Aí a gente vai fazendo Tranquilo. esse bate-bola. Antes da gente iniciar, você pode só digitar aí para a galera aí quais são os principais artigos do ECA que eles devem dominar de fora a fora para o concurso da educação? Claro, só um pouquinho. Pode falar. Ó, do 53 ao 59. Perfeito. Que esse aí é puramente educação, 53 ao 59. E também, para eles darem uma olhada ali, do 131 ao 142, lá no Conselho Tutelar. Perfeito. 140, para ser exato, tá? É o 140. 140. É o 140. Esses artigos aí, eles são os coloquei. artigos que, assim, são principais, né, para quem vai fazer concurso de professor. Então, gente, vocês prestaram atenção, né? Aqui por Distrito Federal, conforme o Ravan está colocando, tá? Já foi cobrado em edital, então os artigos de 53 a 59 do ECA, que é esses que a gente vai comentar hoje, se der tempo, vou pedir para o Ravan também falar, do artigo 131 a 140, que vai falar aí do Conselho Tutelar. Outra coisa que eu ia falar, é legal o Ravan destacar isso, porque a gente também vê, né, Ravan, em prefeituras que às vezes cobra a lei inteira, né? Coloca assim como objeto de estudo a lei inteira. A gente sabe que não cobra a lei inteira porque não são tantas questões assim, mas tem prefeitura que prefere colocar o todo. Mas a gente sabe que tem as preferências por alguns artigos. Você pode dizer qual é a parte normalmente aí que você viu aí no nosso caso peculiar, dizendo da secretaria, que gosta mais de cobrar antes da gente adentrar ao conteúdo? Então, o que acontece? Para professor, que eu percebo, eles costumam não cobrar o ECA todo em nível nacional, não cobram o ECA todo. Eles costumam falar eles dão os títulos, são referentes a esse título aí. Quando eles não dão só educação, eles dão educação e conselho tutelar, eles dão por título. Raramente cobra o ECA todo. Quando cobra o ECA todo, pesa muito. Na carreira policial, por exemplo, costuma cobrar o ECA todo. Isso arrebenta com o estudo, porque o ECA todinho ele é imenso, ele é do tamanho da Constituição Federal. Por exemplo, concurso da Polícia da Legislativa cobrou do ECA um conselho tutelar, nada a ver com a atividade da polícia. Mas a ideia mesmo é de derrubar o aluno. Mas para a educação, com base no último concurso, ele focou nessa temática. A parte que lida com a educação e também a outra parte que lida lá com o conselho tutelar. Só deixar uma dica da minha parte, juridicamente, tá, pessoas? Mesmo que o Brasil adote o nome educação, em outros países e no campo também dos direitos humanos, essa nomenclatura ela está um pouco exagerada para o que é feito por vocês, professores, para com os alunos brasileiros. Por quê? Educação é uma terminologia muito ampla que envolve para além da formação acadêmica, é muito para além. A função de vocês, professores, ela está muito intra-escola. Raramente você vai ver um professor participando da vida comunitária ou vida familiar do aluno. Isso, em capital, é muito difícil de acontecer. E aí, se você pegar o que fala dessa terminologia na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá se utiliza o termo instrução.
Porque a instrução entra o papel que o Estado está instruindo aquela pessoa dentro de um modelo de vida escolhido. Nossa educação ela é voltada para a cidadania e para o trabalho conforme o ECA. E assim, essa instrução acadêmica em nível fundamental, nível médio, nível superior, tem esse bojo, porque quando eu trago para a temática educação, é algo mais amplo do que propriamente alcançar o diploma ali do segundo grau ou o diploma da faculdade. Foi legal você colocar isso, porque olha só, quando eu fiz francês, eu lembro que o professor falava uma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de falar que todo mundo é professor, né? Tá lecionando é professor. Mas lá fora, igual você está colocando, por exemplo, na Europa, quem dá aula de primeiro a quinto ano, ensino fundamental, ele não é considerado professor. Para ser professor, ele tem que ter uma formação muito mais do que somente a formação ali da cátedra da faculdade, né? Então, para ser professor, tem a questão que eles chamam de mestre e tudo mais. Então, assim, uma pessoa que só tem a faculdade, ela não é considerada professora, para você ter noção. É exatamente isso. É a figura do instrutor. E lembrando que dos países conhecidos, o Japão é o único país que é o único profissional que ele não se ajoelha diante do imperador, é o professor. Né? O Japão ele tem esse reconhecimento que esse profissional forma todos os outros profissionais, e assim ele deve ter um espaço de excelência naquele país. Países de primeiro mundo, onde a questão da violência é reduzida, onde há um programa econômico melhor, o professor é mais valorizado. Em países emergentes ou países onde há grande violência, por exemplo, como o nosso, tende a valorizar mais quem? Policial, presídio, quem trabalha com adolescente frator. Se você botar na caneta, as profissões pagam mais do que o professor. Mas é porque o nosso país ele é o inverso. Ao invés dele investir lá na base, né, antes do problema estourar, ele não investe, deixa que o problema estoure, e quando ele estoura, ele vai lá e investe com o mais pesado que ele tem, que é com a cadeia. Né? Só para lembrar, então, aqui para vocês aí, educadores e professores, quando vocês falham, né, dentro da tua profissão, dentro do que vocês escolheram, vocês podem ter certeza que o Estado ele é muito ruim e ele vai estar de braços abertos esperando essas pessoas com cadeia ou até mesmo cemitério para elas. Infelizmente. Então, vamos lá. Vamos começar aí falando dos artigos da educação. É bom que a gente já faz um estudo interdisciplinar, né? Eu sempre tive essa vontade, Ravon, de ter uma aula interdisciplinar, ou seja com você, ou seja com a galera da Lei Orgânica, por exemplo, a Josi, que dá para a gente mostrar, né, de um lado e do outro, cada faceta, o que fala, né? Então, gente, olha só. O artigo 205, por exemplo, quando vocês estão estudando lá na Constituição Federal comigo, o artigo 2º da LDB também, quando vocês estão estudando comigo, é um artigo que normalmente sempre cai, né? Que no caso se remete aí também para o Ravon, mas lá para ele é o artigo 53, né? Na verdade, o que fala nesses 3 artigos, né? Eu vou falar daqui da minha parte da educação, que vocês precisam estudar e que vocês sempre estão acostumados, mas eu quero que vocês olhem as entrelinhas das diferenças. Então, por exemplo, o artigo 205 fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Só prepare exercício para a cidadania nesse ponto. E aí você vê que na LDB, vocês escutaram eu falando desenvolvimento da pessoa, na LDB já é diferente. Ela já traz a frase desenvolvimento do educando. O resto da frase completamente igual. Então foi legal, porque nessa tabela que eu fiz para vocês já está sublinhado. Quem está acompanhando o que eu estou falando já pode perceber que isso daí já está sublinhado já para facilitar a vida de vocês, né? Para ficar mais fácil. Alguma Deixa eu coisa falar do só seu artigo colaborar 53, aqui. Ravon? Pode falar. Posso colaborar nesse artigo? Claro! À vontade. Pode colaborar nesse artigo? Pode, à vontade. Então, gente, olha só. Na tua prova discursiva, toda vez que você for falar de educação, na tua redação, primeira coisa, você vai partir da Constituição. Tá? Antes de falar de LDB, de qualquer coisa, você parte da Constituição. Porque no Brasil, tudo que a gente tem de produção legislativa, tudo, penal, civil, processo civil, trabalho, tudo
converge para a Constituição. Então, quando você traz da Constituição, você consegue delinear melhor o teu raciocínio. Olha o que o artigo falou, que a educação é um direito de todos. Então, ele não fez acepção de ninguém nesse país. Todos. Tranquilo. O Estado é obrigado. E na hora de realizar, ele vai incentivar com a colaboração da sociedade. Aqui você não percebe. Há uma maldade do legislador. É bem aqui que nasce o ensino privado. É bem aí que nasce o ensino privado. Se ele botasse o ensino privado, parecia que ele estava mercantilizando a educação. Mas aí, no silêncio da calada da noite, olha o que ele falou. Com colaboração da sociedade. Que sociedade é essa que colabora com a educação? A iniciativa privada, que faz um trabalho aí de educação também, que a gente sabe os problemas que se enfrentam nesse ramo. Beleza? E quando ele fala do pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para o exercício da cidadania. Cuidado, que a cidadania aqui não é só o voto. Capacidade de votar e ser votado. Cidadania é o exercício do seu poder de ser humano, de cidadão, dentro da polis, dentro da cidade. É o direito de participar, de requerer, de pedir, de escolher a educação que o meu filho vai receber. Porque até antes da própria Constituição, o Código Civil deu aos pais, lá no artigo 1636, o poder de escolher a educação dos seus filhos. É o pai e a mãe e os responsáveis que têm o poder, por lei, de escolher a educação dos seus filhos. Isso aí é o pai que escolhe. E foi legal você pontuar a questão da educação privada, porque quando você falou aí que surge a educação privada. Na verdade, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a educação privada, ela surge em nosso país na época do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. Porque, na verdade, inclusive, isso é conteúdo da prova de vocês, né? Toda a prova, que foi naquela época da tendência renovada progressivista, na época de Lourenço Filho, de Fernando de Azevedo, de Anísio Teixeira. O que aconteceu? Eles pregavam uma escola pública, gratuita, de qualidade e laica. Esse sentido da laica, né, que vocês sabem que é sem influência de religião, né? A Igreja Católica, na época, se revoltou com a situação e aí falou, o pessoal que realmente gostava de toda essa ideia da Igreja Católica, do ensino confessional, falou, não, peraí, então a gente vai fundar também a nossa escola com os nossos ideais, só que cobrando. Então, a ideia de escola privada, ela surge aí, em meados aí dos anos 30, né, dentro da Era Vargas, aí dentro do Manifesto Pioneiro, que foi em 1932. Ótima pontuação, Rafa. É bom ter aulas interdisciplinares. Só colaborando. Último ponto aqui. Quando lá fala que a educação é voltada para a cidadania e para a qualificação, fica notório que o modelo de formação desse país é para a mão de obra. É notório. Mesmo que se fale que a educação é para a vida, o pessoal e Paulo Freireano, o direito brasileiro foi pesado com a educação. Ele produz pessoas para qualificar para a cidadania, se for levar o pé da letra para votar, e também para o trabalho. Ou seja, ele sabe que eu preciso formar agentes econômicos. Então, você percebe que a educação do Brasil é muito focada para produzir a mão de obra necessária em determinado período da história. Né? Tem isso aí. Sim, exatamente. Aí é dentro da tendências tecnicistas, né? Que não tem a visão crítica de mundo, que é logo depois dessa, inclusive a não diretiva, amanhã. Exatamente dentro da história é isso. O artigo, gente, 206, ele não cai, né, para vocês dentro da Constituição na área da educação. Ele só despenca. E isso na Constituição Federal que vai falar sobre os princípios. Assim como também despenca o artigo 3º da LDB, que também vai falar sobre os princípios. E aí é legal, Ravan, porque tem um princípio de vocês aí do ECA que cai, que eu acho que você fala, inclusive sem aula, acho que eu já peguei você falando, que está atrelada a nós, que é a questão da igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. Então, a gente vê que, inclusive na lei orgânica também tem. Então, você vê que lá na lei orgânica tá, assim como está revalidado aí no ECA, assim como está ratificado na LDB, assim como na Constituição Federal. A falar sobre? Esse artigo aí, gente, para vocês não conseguem perceber, mas é em virtude desse artigo que é vedada a expulsão de aluno de escola pública e de escola privada. Não existe o instituto da expulsão, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Na prática existe, na prática é feito por professores mancomunados com
diretores. Eu queria ser promotor, que eu ia ferrar todos vocês se fizesse isso. Mas, assim, isso é uma ilegalidade, não é certo. Não existe que a escola não dá conta. Ah, eu sou professor, não dou conta mais desse aluno. Vai vender e não dê. Se você decidiu ser professor, isso aí é um sacerdócio. Você escolheu, ninguém te chamou. Você quis ser professor. Então, se você tá, saiba que você vai ter que tratar igual de acesso e permanência. Não existe expulsão na lei. E não existe nessas leis também a transferência. É outro instituto. Mas só para entender, só para você saber. É por causa desse instituto que veda a expulsão de aluno da escola pública. O que Ou privada. acontece sobre isso, né? Vou falar agora do ponto da educação, né? Que o Ravan ele tem um conhecimento mais amplo de todas, e aí aquela coisa, né? A gente pega de um lado da educação, ele dá a volta na gente do outro lado, como diz, né? Então, Porque eu fui conselheiro tutelar, não, sim, né, gente? também. Eu E fui aí conselheiro você que tutelar, fica para lá quem o não direito do sabe, aluno. então eu lidava muito com esse ponto aí. Isso daí que você está falando é uma coisa séria. Eu cheguei, gente, eu não sei se vocês sabem, mas no início do ano eu tive um episódio que, inclusive, eu conversei foi com o Ravan, uma das pessoas que me ouviu que eu precisava da ajuda. Infelizmente, um aluno me bateu, um aluno de 12 anos da minha sala de aula. Minha turma viu e foi uma situação assim que não foi das. Imagina, um professor apanhar na frente da sua turma de alunos de 6 anos, que não era para ele estar lá. Né? Teoricamente, não era para ele estar naquela turma. Não suprimiu o direito. E aí foi aquela questão que o Ravan falou. O cara, ele pode fazer tudo. Se eu levanto a mão, acabou a minha vida, acabou a minha carreira, tinha ido para o DFTV, enfim, teve todo um problema. Eu sou obrigada a aceitá-lo na minha turma, sim, porque vocês podem falar, não, professora, tá errado, esse menino era para estar matriculado, sim. Sim, mas qual é a série de acesso de início? Como a gente está falando de acesso? Qual é a série de acesso? 6 anos, primeiro ano de ensino fundamental. Logo, se antes ele nunca foi para a escola, qual a série que essa criança teria que ser matriculada? Primeiro ano. Raio que o parto, enfim, não importa, ele estava lá na minha turma, que inclusive é primeiro ano. Então, querendo ou não, eu tinha que aceitar. O que eu pedi para o GDF e o que eu pedi? Eu chamei o conselho tutelar, falei, conselheira, a situação é essa, eu preciso da sua ajuda, né? Porque não dá para eu estar sofrendo isso, eu não posso tirar o direito do acesso e da permanência dele aqui, independente do que aconteceu, eu tenho que estar sorrindo para ele, né, Rafa? Ensinar ele, não posso tratar com diferença, independente do que aconteceu. Porém, eu preciso da ajuda do Estado. E aí a secretaria falou dessa questão que vocês conhecem, da turma de aceleração, que é um projeto novo que eles estão inserindo. Mas até de fato, então, Rafa, até hoje eu não consegui a transferência do aluno. Então, assim, o aluno ele realmente tem todo o histórico, o conselheiro sabe da situação, mas é aquela famosa questão que você falou, professora, pegue que o filho é teu, reze, faça o seu papel, tenta se defender na medida possível, mas é aquela questão. Eu não posso falar, tu vai sair da minha sala, aqui você não fica, porque na verdade ele pode até sair como saiu no dia que aconteceu o fato que eu fiquei trêmula, chorosa, enfim. Mas ficou lá um tempinho com a direção e o lugar dele é onde? Na sala de aula. Ele vai voltar para a sala de aula e vai ficar lá, como tem acontecido, né? Só passando o informe que vocês podem escrever numa prova discursiva, numa eventual prova mais técnica, se vem numa redação, e para conhecimento para vocês que são professores. Se porventura acontecer um fato desse, seguinte, o aluno até pode ser transferido de sala, ele até pode mudar de escola, desde que isso seja para o seu superior interesse. Dentro do ECA tem um super princípio, que é o superior interesse da criança e do adolescente. Quando, de fato, é melhor para aquela criança e adolescente, pela apreciação do conselho tutelar, do promotor, do juiz, delegado, professor e etc., as pessoas que lidam com ele, é melhor para ele fazer isso, aí sim pode gerar. Tá? Nunca como sanção, como forma de engodo, de agradar o professor. Infelizmente, não. Né? Eu não. Igual o policial que está na rua, se ele for atirar em todo mundo que cuspir nele, vai faltar bala. Se o professor for tirar todo aluno que porventura fizer alguma coisa com o professor, infelizmente, professor, vai faltar professor. É difícil falar da educação por isso, porque é um mistério muito forte. É você pegar alguém que é de uma outra criação, que você não sabe o histórico social, que você não conhece a realidade sociofamiliar daquela criança, e acontece esse fenômeno. Aparece assim do lado a cabecinha aqui espiando, como. Olha quem tá ali, ó. Falando em criança, olha lá. Ó.
Resumindo, meteu a cabeça aqui. Então, gente, infelizmente temos isso, mas o Instituto, para a tua prova, o Instituto da transferência ou expulsão, ele não existe expressamente, e porventura, se for feita na prática esse instituto, deverá ser amparado por este princípio do superior interesse da criança e do adolescente. É isso que você tem de dominar para a tua prova. Na prática, o que acontece também, gente? Na prática e na teoria. No Distrito Federal, vocês sabem que a gente tem um regimento escolar do Distrito Federal, que inclusive houveram muitas alterações no quesito disciplinar. Eu acho que vocês tomaram consciência sobre isso, inclusive aumentando, né, a participação aí do orientador educacional, justamente por essas questões de divergências e tudo mais. Então, assim, segundo a resolução, segundo o regimento, pode receber advertência sim, pode receber a suspensão, pode até acontecer, mas a suspensão, o aluno fica dentro da escola. Inclusive, as pessoas perguntam, mas o aluno foi suspenso, ele tem que cumprir a suspensão em casa. Isso antigamente, isso não existe, gente. Suspender, ele vai ter que cumprir dentro da escola, seja com o supervisor, seja com o coordenador, orientando, tá? E com atividade. Ele não fica lá ao relento, olhando para o teto, não. Tem que ter alguma atividade para ele. E fato, depois de consecutivas advertências, depois de consecutivas conversas, né? Atas, feito, conversado com o professor, tudo. Regional já está sabendo, tem todo um aparato, conselho tutelar já foi chamado, já foi conversado com a família, foi tudo feito. E são questões assim de nível bem hard, como colocou o Ravan, não pode ser qualquer coisa para chegar nesse extremo, tem que ser motivado, substanciado, colocar tudo em ata. Aí sim pode tentar ser a questão da transferência, mas não é uma coisa simples, igual antigamente falava, eu vou transferir o menino de escola e rapidamente fazia. Não, tem que ter realmente, tem um longo processo. Perfeito? Tem um negócio aqui, Ravan, que eu vou ler para você, que a Carol colocou. O direito individual não sobrepõe ao coletivo. Direito do acesso, sim, mas não deverá sobrepor ao individual. Joga essa situação aos professores. É o que ela está colocando, que colocam para a gente que é professores. Como assim? Se os pais acionarem o direito dos seus filhos que forem prejudicados por conta de outros... É a de cima. Não entendi. É a Carol Oliveira. Ela está em cima, colocou assim. Lê novamente aí. Vou ler. O direito individual não sobrepõe ao coletivo. Direito do acesso, sim, mas não deverá sobrepor ao individual. Jogue essa situação para os professores. Como assim? Qual situação para os professores? Coloquem o Carol Oliveira, aí a outra, ela colocou aqui. Se os pais acionarem o direito dos seus filhos que forem prejudicados por conta de outro. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer o seguinte, por exemplo, aconteceu essa situação lá comigo e o menino, por exemplo, é grande pra caramba. O menino não tem que estar lá na turma, tá causando um terror, enfim. E os pais não querem. Então, entende o seguinte, é um aluno que está causando transtorno para os 30 da turma. E aí, como é que faz nesse caso? Amigo, desculpa a palavra, foda-se os pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a primazia de responsabilidade da criança e do adolescente por lei é do Estado. O Estado ele não vai querer saber se é pai A, pai B e pai C. Se for melhor para aquela criança continuar naquela turma, por exemplo, digamos que numa avaliação da criança, ela diz que é naquela turma que ele se sente amado, porque lá ele tem coleguinha X, Y, Z, e de fato coleguinha, e todos os pais são contra, diretor, vai estudar lá. E aquele que for contra e porventura vier a gerar algum prejuízo a essa criança, poderá ser responsabilizado e fortemente, ou com multa, ou até mesmo responder por um crime. Porque um eventual resultado que aconteça com essa criança fica na conta de quem estava ali cuidando dele. Porque, por exemplo, imagine que você é professora e aí deu uma briguinha lá de aluno, aí você deixou o aluno ficar derrubando tudo, fala, deixa, gente, deixa, chama a mãe dele. Aí o armário cai na cabeça dele, ele morre. Você vai responder pelo homicídio dele. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Diz assim, aquele que assume o papel de garantidor responde pelo resultado provido pela inação ou por sua omissão. Então, hoje, a questão da criança, o debate dela é muito forte em virtude dessa questão, desse princípio do superior interesse. Mesmo que ache interesse coletivo, ache isso, ache aquilo, o superior interesse ele está acima de tudo. Ele foi mais ou menos assim, eu pego a criança e coloquei nela um superpoder, esse superior interesse. Por exemplo, vó não adota.
por esse superior interesse, adota. Entendeu? Irmão não adota. Pelo superior interesse, adota. Tudo que é não, por esse superior interesse, é sim. E assim os juízes brasileiros vêm trabalhando diante da criança e da adolescência. Por isso que é importante você ficar... Mesmo que todos forem contra, vai ver. Ó o Miguel aí do Mesmo lado essa aí. criança, oi Miguel, mesmo essa criança prejudicando o trabalho pedagógico da turma, eu acho que ela também quis colocar nesse sentido. Essa criança Então, permanece? tudo bem, ela prejudicou o trabalho... Vamos lá, eu estou aqui na defesa, sou advogado de defesa, o conselheiro do menino. Prejudicou a atividade pedagógica em que sentido? Ah, porque eu não estou dando conta. Eu falo, professora, pede baixa. Chama outra. Não tem essa. Já pensou se o policial falar que não dá conta com bandido? Se o agente penitenciário falar que não dá conta com preso? Se eu falar que não dou conta com adolescente frator? Ou se o médico falar que não dá conta com doente? Ou seja, qualquer tipo de colocação que não apresente razoavelmente esse ela me perguntou, professor, qual é o artigo que fala desse interesse superior da criança? É o artigo 100. O artigo 100 tem uma série de princípios sobre a criança e lá tem o superior interesse ou melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Ficar de olho nisso. Bom? Vamos lá. Tem um ponto, gente, que inclusive eu quero colocar, Ravan, porque a Lei 13.840 de 2019, ela é bacana. E prestem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês, tá, gente? Quem sabe pode ser questão de prova interdisciplinar ou até para questão discursiva, igual o Ravan está colocando quando vocês forem fazer alguma prova que coloque tema da área da educação. Bullying, questões de violência, anda muito, né, em questões de provas discursivas. Olha só, essa lei é uma lei que ela altera ao mesmo tempo a LDB e ao mesmo tempo o ECA, tá? Que vai falar a respeito aí dos estabelecimentos de ensino em relação às incumbências. Então, ele fala, por exemplo, no meu caso, né? Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de drogas. Só que no ponto do Ravan, é exatamente isso aí, mas tem um detalhe a mais que na LDB não fala, que é a respeito das drogas ilícitas. Então, para a gente, só fala drogas, deixa genérico, mas no caso da sua lei, deixa bem explícito que é drogas ilícitas. Certo. Então, certo, assim, vamos lá. Vamos. Então, onde é que fala drogas? Em qual norma que fala drogas para você? Na LDB? Na LDB que fala para mim, artigo 12. Só falou drogas. Só falou drogas. Exato. Isso. É a então, mesma explicar para coisa, você que é professor. Deixei para você em lista. Vou explicar para vocês aqui, rapidinho. Gente, olha só. No Brasil, nós temos drogas que são gênero. Droga é gênero. Que eu tenho espécie lícita e ilícita. A droga lícita, ela também é vedada o seu acesso ao vinho da criança e adolescente, que é bebida alcoólica e cigarro. Beleza? A droga ilícita não é só maconha, cocaína, crack. Não. A droga ilícita, ela é toda substância que estiver prevista numa lista da Anvisa. A Anvisa faz uma lista com centenas de medicações, centenas de situações que, se não tiver com receita ou regulamentar, é droga. Por exemplo, tem muito remédio que, se você não comprar ele com receita, você tiver com um número elevado dele no teu carro, você vai responder como se tivesse com maconha. Então, não é só maconha, crack, isso que é droga. É toda uma lista de 300... uma lista na portaria 344 da Anvisa. É uma lista gigantesca, não dá nem para dominar. Não dá nem para dominar. E lá fala sobre várias substâncias que são consideradas drogas ilícitas. Essa é diferente. Só que para vocês, professores, tanto a droga lícita quanto a droga ilícita, você obrigatoriamente, ao deparar com a situação, você tem de levar o caso à direção. Por exemplo, um garoto chegou lá cheirando a bebida alcoólica, você tem de passar o fato. A colega está perguntando qual é a lei que fez essa alteração. É a lei 13.840 de 2019, que alterou o artigo 12, que é o artigo que fala das incumbências dos estabelecimentos de ensino.
tá? E é, no caso do Ravan, os artigos que falam sobre educação. A gente está tratando aí os artigos que falam sobre educação aí no ECA, que interfere, que cai ao mesmo tempo na LDB, mas tem as suas pequenas diferenças com essa da questão que a gente está citando, de drogas, no meu caso aí de LDB, e no caso do Ravan de ECA, drogas ilícitas. Perfeito? Beleza. Uma coisa que os meus alunos não prestam atenção, né? Que você sabe desse ponto aí em comum. O artigo 208, gente, é um artigo que cai muito para vocês, que vai falar da questão da obrigatoriedade, né? O que de fato o Estado tem que oferecer, educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos, aí tudo bem. Até aí não é colocado no ECA, mas tem um ponto que eu quero que vocês prestem atenção, porque é unânime, quando eu vou dar aula, a galera, assim, na massa erra, e são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, assim, preste atenção no seguinte, esse ponto foi revogado na lei orgânica, esse ponto que eu vou falar também foi revogado na LDB, mas esse ponto, esse único ponto em comum, ele está tanto no ECA quanto na Constituição Federal. É aquela sempre história que eu conto para vocês, que eu falo assim, para os meninos. Falo, olha, gente, vocês sabem que os nossos legisladores, eles são assim, as pessoas excepcionais, inteligentes, tanto que eles alteram de um lado e não alteram do outro, né? Que é a respeito da progressiva universalização do ensino médio, que é a emenda constitucional número 14 de 1996. Então, por que ele na LDB e na lei orgânica está revogado, e lá no ECA e na Constituição Federal, por exemplo, não está revogado, que pode ser a pergunta que você pode estar pensando. Pensa só, na LDB e na lei orgânica eles revogaram, valia para as 4 leis. Só que a partir do momento que a gente tem o acréscimo, né, desse mais um ano com o ensino fundamental e a gente muda a educação básica obrigatória, que até então era somente o ensino fundamental, lembra do famoso Fundef? Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Hoje é o quê? Fundef, que inclusive está acabando esse ano. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, hoje a educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos. Então, dos 4 aos 17 anos, eu tenho pré-escola, ensino fundamental, vale destacar anos iniciais, anos finais, e o ensino médio. Então, quando fala-se progressiva universalização do ensino médio, já teria que sim ser revogado na Constituição Federal e no ECA, porque esses 2 pontos já estão revogados na LDB e na lei orgânica. Porque qual é o sentido que dá? Quando eu falo progressiva universalização do ensino médio, pela redação, dá a entender que, olha, eu ainda não estou dominando, não estou dando vaga, não estou garantindo acesso à permanência, que a gente falou anteriormente, para esse aluno aqui do ensino médio, né? E nem da educação infantil, mas futuramente eu vou conseguir dar a plenitude. Então, quando eles alteraram aí no artigo lá na LDB, né, a quarta questão da educação básica obrigatória, eles fizeram essa ampliação dos 4 aos 17 anos, vocês podem observar que esse ponto lá na LDB está revogado. Então, tomem atenção. Professora, era para ter sido revogado no ECA e na Constituição, uma vez que hoje a gente tem educação dos 4 aos 17 anos dentro de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio? Sim, era, mas até agora não revogaram. Então, toma cuidado com isso, porque quando cai em prova, sinaliza. É sobre qual documento está me perguntando? É sobre a Constituição? Tá certo. É sobre o ECA? Tá certo. Mas LDB? Tá errado. LODF, que cai também para vocês artigos da educação, por exemplo, também tá errado. Algum questionamento, alguma coisa para colocar, Van? Só para lembrar, gente, é o seguinte, o que aconteceu? Em 96, rolava um bochicho que o FHC queria vender a educação aí, privatizar o nível médio. Inclusive podia. Nível médio não era obrigatório do Estado. O Estado dava fundamental. Podia. Aí veio a emenda exatamente com a ideia de, poxa, pegar o nível médio e dar uma moral para ele. E foi dado. Nível médio tem proteção constitucional e proteção no ECA. E ele deve ser o quê? Universalizado, né? Da mesma forma que está o fundamental. E não progressivamente. Já deu. Já foi 88, já passou, tem tempo. Então, o negócio agora tem que estar funcionando. E aí, como sobrou, como a colega falou, você vai analisar para a questão, a partir, se for pelo ECA, ainda consta. Se for pela Constituição, também consta. Agora, se for nesses outros documentos que ela citou, não consta. Agora, cabe lembrar para você o seguinte, nessa situação aí, o que sobrou? O superior. Pode se vender ao UNB? Pode.
Pode, tranquilamente. Se chegar um presidente e falar, a partir de hoje eu vou cobrar todo o nível superior, tudo. Graduação é tudo pago. Estavam Pagate. querendo Só fazer, nível médio. inclusive, isso, né? Inclusive, foi um dos temores que as Na pessoas verdade, se tiveram, for né? fazer uma campanha, se fizer uma campanha, eu, por exemplo, eu daria meu tempo para fazer o referendo aqui na Ceilândia, uma das maiores periferias do mundo, que está aqui da América Latina, porque favelado, pobre, periférico, não estuda na UNB. Ah, meu primo, não. Não fala de minoria. Não estuda. Então, se perguntar para a população, você quer que a UNB seja paga? A população vai querer que seja paga. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que são pobres, menos favorecidas, não estudam no UNB. Não estudam, não estudam. Então, esse é o debate hoje sobre a UNB. O que a UNB produz é de excelência sempre. Mas quem produz? É a elite. Então, se perguntar para a periferia, e aí, fecha a UNB? Demorou. E É ainda aquela demoniza a coisa, UNB falando né? que lá só tem Só sai maconheiro, né? maconheiro. E não Então, eu tem. sou Mas é o maconheiro. maconheiro, só que é o maconheiro que está fazendo o remédio, mas é o maconheiro que está fazendo o remédio para salvar a galera aí da gripe do Sim. frango aí, né? Tipo, ou seja, porra, nós vamos ter que nos render ao maconheiro. Obrigado, maconheiro. Então, esse lance de querer demonizar a instituição existe. Mas se perguntar para a periferia, quantos filhos da periferia estudam na UNB? Muito É isso que poucos você mesmo. está colocando, é uma questão bastante importante colocar, mas eu tenho visto também o seguinte, Rafa, cada dia que passa, tem ampliado o acesso. Claro que ainda não está do jeito que a gente quer, do jeito que a sociedade merece, mas aí com as políticas de cotas, políticas afirmativas, que inclusive você já fez parte de várias reuniões de estudo, dessas questões que você também defende, assim como eu. Eu falo que a época que eu entrei, que foi em 2006, foi muito difícil, né? Hoje, entendo que está mais fácil, mas ainda como você colocou, ainda não coloca a grande massa. É aquela famosa história, né? Quando você fala que mora na Ceilândia, né, as pessoas... Não vou dizer o curso da pedagogia, que ainda tinha uma massa, né, periférica, mas determinados cursos, o pessoal olha assim para você, Ceilândia, que isso? Onde fica? Se você fala 210 Norte, 210 Sul, é fácil para identificar, né? Mas quando você fala Samambaia, Recanto, Itapuã, o pessoal dá uma olhada assim, existe isso? Então, realmente, eu acho que tem que melhorar a educação no quesito do acesso. Mas foi importante você colocar isso, porque às vezes as pessoas acham que não pode acontecer, né? Que inclusive na Europa já Para a ocorre, lei, né? para a lei. O que está protegido por lei hoje? Voltando, questão de prova. Protegido por lei, Constituição e no ECA, segundo grau, nível médio, né? E fundamental. Porque para nós, do direito, só existe médio e fundamental. Educação básica e tal, só se a gente se apropriar da LDB. Enquanto a gente está só em base de constitucional e ECA, a gente só fala médio e fundamental. Essa que é a E nossa grande infantil. fala lá. Beleza. Educação Esse infantil às ponto vezes aparece. foi legal colocar isso. Colocar para você... tá, a colega colocou aí. Professora, qual é o artigo? Gente, olha lá. Quando eu falei da progressiva universalização do ensino médio, é a emenda 14 de 1996. Ela que vai falar sobre isso, né? Foi ela que fez a emenda à Constituição, que antigamente também não tinha, foi colocado depois. Que, inclusive, ela refere-se ao Fundef, como eu falei, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, depois virou Fundep, que está No acabando ECA, esse ano. no ECA, no ECA é o 54, inciso 2. 54, inciso 2, né? Artigo 54. Está aqui, inclusive, no material de vocês está potencializado isso. Quando eu falei da educação básica obrigatória, dessa ampliação dos 4 aos 17 anos, eu sempre recomendo os alunos olharem a emenda 59 de 2009, porque ela trouxe bastante alteração. Então, emenda 59 de 2009 e emenda 14 de 96. Perfeito? Então, tem um outro ponto também que está igual. Esse aí, Rafa, não tem diferença para a gente, que vai falar dessas garantias a respeito do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aí é um item que dentro da educação especial, quando a gente cita, é um dos pontos que mais cai. Eu posso falar para você aqui de 100 questões sobre esse assunto, 80, 70, sempre em cima desse mesmo ponto. Só lembrar. Não, eu estou falando aí, a colega falou que ela é contra a privatização do UNB. Não,
Também, eu não sou muito fã, não. Eu sou dos que apoia a privatização, mas liberdade, cada um tem o seu jeito, né? Mas, assim, do que a colega falou, gente, olha só, você tem que ficar atento, que ela tá... Ah, meu Deus, até fugiu aqui o... Qual foi a palavra-chave? Do atendimento educacional especializado para Sim, os portadores de pessoas, deficiência, a rede regular de ensino. esse termo portador de deficiência, desde 2015 ele morreu, tá? Desde 2015 ele morreu. Em 2015 a gente tem a Lei 13.146, o Estatuto de Pessoa com Deficiência, porque no mundo tem a gente tem uma convenção de pessoa com deficiência que o Brasil decidiu trazê-la para o nosso país e colocou ela no topo, no mesmo nome, no mesmo nível da Constituição. Então, constitucionalmente falando, hoje nós temos pessoas com deficiência, porque portar é algo passageiro e a deficiência é algo que aquela pessoa possui. E o que é deficiência para aquele estatuto, que é bom você saber enquanto professor? Deficiência, ela pode ser de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, fins. E quando em interação com uma ou mais barreiras, barreiras podem ser física, prédio, pessoais, ou outros, que eles tudo, colocam na né? lei, Uma ou mais barreiras, não consegue exercer o seu direito em igualdade. Então não é porque uma pessoa perdeu um dedo que ela já vai ser deficiente, não. É quando essa falta desse dedo, na hora de interagir no nosso meio, na nossa vida, ele não conseguir ter essa igualdade de direito, aí sim, ele vai ser um PCD. Fora o contrário, continua sendo uma pessoa que não é pessoa com deficiência. A respeito da questão do PCD, gente, foi legal o Ravan colocar, porque na verdade é o seguinte, ele falou, realmente caiu, tá? Que é a questão das leis que falam sobre acessibilidade, tá? Essa, inclusive, foi a última, foi sancionada dentro do governo Dilma. Então, assim, aqui na nossa Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o cargo de professor ainda não cai. Mas tem lugares, que foi bastante válido que o Ravan colocou, tem lugares, algumas prefeituras, que cobram essa lei. Né, algumas partes da lei, às vezes a lei como completo, mas, por exemplo, o cargo de monitor da secretaria, algumas questões já são cobradas, dessas questões de você identificar realmente o que é deficiente, né? Que ele fala que é impedimento a longo prazo, não é temporário, né? Que inclusive é uma das definições que está lá no artigo 2º dessa lei, né? 13.146, né? De 2015, que é o Estatuto Deficiente. E outra coisa a observar, antigamente, quando você pega a primeira LDB, que é aquela do fim do governo populista, antes aí do governo militar, que vocês olharam a 4.024 de 61, vai chamar a educação especial lá é citada como excepcionais. E antigamente, os excepcionais, eles faziam parte da assistência social, que é aí uma das carreiras aí que o Ravan também dá aula. Então, fazia parte da assistência social. Depois de muito tempo que veio trazer para a gente. E aí trazia para a educação com o termo portador de necessidades especiais. E qual é a ideia, Ravan? Quando fala portador, é igual essa aliança aqui que eu tô, por exemplo. Tô com a aliança aqui. Quando eu falo portador, se eu tiro, eu não estou portando mais. Então, como que pode se chamar, que era os questionamentos da ONU, das discussões a respeito do deficiente, como eu posso falar que é portador, sendo que eu posso tirar e colocar quando eu quiser? A deficiência é algo que é estático, é algo que é para sempre. Ele não tem como mudar aquela condição dele, né? Física, mental, sensorial, igual você colocou. Então, realmente pensaram em relação à nomenclatura, e aí falou, não, tá errado, né? Tem que ser, depois, na educação, gente, nos anos 2000, começaram a falar em educando com necessidades especiais. Só que também é um termo muito amplo. E ficou muito tempo, eu lembro que na pedagogia, falando, o educando com necessidades especiais. Inclusive, tem pessoas que ainda mencionam esse termo. Mas o termo hoje, de fato, é deficiente. E aí, só incluindo também o que o Ravan colocou, só para terminar, Ravan, que a gente, além dessas deficiências, é importante lembrar que os deficientes, segundo a política inclusiva, eles têm atendimento complementar, tá? E aí a gente também tem, por exemplo, os PGDs, que fazem parte aí também desse rol. Pode falar. O S. Brito aqui está dizendo assim, a Constituição ainda está portador do ECA também, sim.
Sim, em vários pontos na Constituição, em vários pontos no ECA, ainda está o termo portador, porque é o seguinte, quando uma legislação é inserida no Brasil, não é automática a substituição das palavras em todas as leis. A gente ainda está meio fraco nesse ponto. Mas, por exemplo, lá na Constituição, se você olhar lá, Wes Brito, no artigo 5º da Constituição, no parágrafo terceiro, que foi inserido em 2004 pela emenda Constitucional 45, lá tem um decreto. E aquele número de decreto, no decreto fala pessoa com pessoa com deficiência, tá? Então, essa terminologia que vocês têm lá ainda no ECA é a terminologia mais antiga. Por isso que ainda está assim, tá? Porque não é automática a substituição. Mas para você escrever numa prova, já saiba disso, já sabe que você precisa se corrigir. Deixa eu colocar o carregador aqui que está dando tilt minha bateria. Mariana, aquilo que eu falei para vocês, gente, Rairo, né? Rairo é aquela coisa que eu coloquei para vocês. Os nossos legisladores, eles são muito inteligentes. Mesmo jeito que altera de um lado, inclui uma lei, ele já mexe do outro. Não é assim que funciona. É igual o Ravon falou, às vezes são anos, ou às vezes nem muda, a gente fica na expectativa. Não muda. A Mariana colocou aqui, eu pedi os movimentos da mão esquerda por conta de AVC. Tem um laudo, é considerado deficiência. Eu não posso te afirmar se é considerado deficiência. Quem vai poder dizer para você se de fato o que ocasionou em você gerou uma deficiência que no caso aí tem que ser, não pode ser temporária, tá, gente? Tem que ser algo definitivo. Somente quem vai poder dizer, laudar isso para você de fato é o médico aí dentro da área que te atende. A questão também do médico do trabalho, eu não posso afirmar, mas eu indico que você veja. Fala. E só lembrando, tá, que mesmo que um médico na rede particular ou um médico qualquer te dê esse laudo, não tem garantia nenhuma que quando você, por exemplo, for buscar um cargo público, ou se você for, por exemplo, ao INSS tentar um benefício por lá se considere você com deficiência, tá? Então fique esperto, porque cada local tem sua interpretação a respeito de análise dessa questão do que seria a deficiência. A mais pesada e a mais complexa de todos é o INSS. O INSS pega muito pesado com a galera nessa questão aí. Vamos lá. Próximo ponto, Ravan, que a gente tem em comum, que é legal. Porque para vocês do ECA muda o termo. Por exemplo, oferta do ensino noturno regular, adequado às condições, no nosso caso de Constituição Federal e LDB, do educando. Para vocês do adolescente trabalhador. É só questão mesmo de mudança de termo, tá, gente? Mas para a gente educando, para eles adolescente trabalhador, o resto, a escrita, tá tudo bonitinho, tá aí destacado o material de vocês. Um outro ponto... Só dar uma dica rápida. Uma dica rápida. Gente, adolescente trabalhador, já fique sabendo, você que é professor tem que estar dominando. É aquele adolescente acima de 14 anos. E entre 14 anos e 16 anos, ele está na condição de aprendiz. Porém, quando eles têm mais de 16 anos, o adolescente pode ser aprendiz ou pode ser um adolescente trabalhador, empregado. Ele pode ter uma carteira de trabalho assinada como trabalhador de um emprego com algumas ressalvas lá, só para você saber. O ECA ainda deixa entender que um adolescente de 12 anos pode fazer estágio e não pode, tá? Não pode fazer estágio. A Constituição não deixa. Não deixa, menor aprendiz. Gente, tem uma coisa também que eu sempre falo para vocês, que é a respeito dos programas suplementares, né? Que eu sempre dou a dica do MATA, tá? O que é o MATA? Material didático escolar, alimentação, 3T de transporte e o último A de assistência à saúde. Até aí tudo bem. Tem também por Ravan, mas qual é o problema? Qual é a nossa única diferença que a gente tem aí com o Ravan no caso do ECA? É que tanto na Constituição Federal quanto na LDB fala que esse atendimento ao educando é todas as etapas da educação básica, que aí você já sabe quais são, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porém, para o Ravan, na lei do ECA, coloca que é somente atendimento ao ensino fundamental. Então, tomar cuidado com isso. Tá bom, gente? Inclusive, também, na lei orgânica, fala que é todas as etapas da educação básica. Então, o único diferente da história é o ECA aí do Ravan. É porque o ECA é de 90, gente, tá? E por ser de 90, ele
ele tinha muito foco no fundamental. Em 90, por exemplo, quem tinha um nível médio era mais ou menos quem tinha um superior, já era, também, tem um nível médio. Então, ele tinha muito essa preocupação com fundamental, fundamental. Mas depois da emenda que veio de 96 para cá, valorando mais ainda o ensino médio, né, que tem as suas divisões aí para vocês aí na educação, dessa maneira aí, ficar atento pra caramba nessa prova aí. O ECA ainda fala nível fundamental que tem direito a esse transporte, alimento e etc. Mas a gente sabe que pela Constituição e as outras normas aí, isso aí abrange o ensino médio. Perfeito. Uma coisa que a gente tem em comum, né? Que aí é para todos, é lei orgânica, é o ECA, a LDB, a Constituição, a respeito do acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo. Que eu sempre falo para vocês que é aquele direito, Ravan, que é inerente ao ser, que você não tem como desprezar, falar assim, que são a respeito dos direitos sociais, né? Eu não tenho como desprezar a educação, eu não tenho como desprezar a saúde, é um direito conecto, eu não tenho como separar isso. Né? Alguma colocação? E o ECA, sabendo que a criança e o adolescente estão em desenvolvimento, ele fez assim, que é um direito subjetivo, um direito potestativo. Potestar é o direito de pedir, de buscar. Você vai lá e busca educação. Porém, caso a criança ou adolescente se cale, não gosta de estudar e tal, ele obrigou aos pais e aos responsáveis matricular seus filhos ou pupilos, tá? Então, ele deu essa obrigação de matrícula, porque ele sabia que se deixar na conta do adolescente e da criança, provavelmente elas não vão lá na escola a não ser para lanchar. Você chega naquele e pergunta qual é o melhor momento da escola, falar o momento do lanche. É natural, né? O recreio. O recreio. É legal você colocar esse ponto, porque, gente, destacar que o Ravan não colocou, mas eu vou colocar para vocês. O único lugar, se algum dia cair na prova para vocês, que fala a respeito de pupilo nas leis que a gente estuda, é só no ECA, tá? Na Constituição Federal, os artigos que vocês têm da educação, e na LDB, e também na parte da lei orgânica da educação, até que eu montei o material, não tem nada sobre pupilo. Pupilo é somente aí no artigo 55 aí do Ravan, no ECA. Beleza? E quem é o pupilo, gente? É aquela pessoa, não tem o tutor? Aí não tem a pessoa que é o tutor? Aí não tem o tutelado? Quando você está de responsável de alguém, aquele que você está responsável por ele é o pupilo. Você tem que cuidar do pupilo. Beleza. Ravana, deixa eu te perguntar uma coisa para você. A gente já está quase terminando, não é porque eu queira, né? Por conta do sistema aqui do Instagram que corta. Sim. Você quer encerrar com 1 hora ou você ainda quer que a gente termine com esse artigo? Está faltando pouca coisa. Agora a gente está chegando aos 55. Então, o problema é porque minha bateria também está dando problema. A gente pode pegar um outro momento e continuar essa segunda parte com o pessoal, né? É até a maneira de encontrar de novo o pessoal aqui. Não, sim. Só terminar, gente, que a gente está terminando antes de chegar nessa questão do pupilo que eu acabei comentando, a gente tem 2 pontos em comum, eu e o Ravan, que aí é na parte da Constituição, do ECA e da LDB, que vai falar a respeito do não oferecimento do ensino público, no caso, importa responsabilidade da autoridade competente. Isso está igual na Constituição Federal, como no ECA. Só que aí na LDB, vocês têm que lembrar que na LDB coloca como crime de responsabilidade. Então, lembrar dessa diferença. E dá uma dica boa numa eventual redação, tá, gente? Ó, por que cabe ao poder público fazer a educação acontecer de fato, contratando professores e também construindo escolas? É o simples, ó. Eu tenho o poder legislativo, faz a lei para controlar o povo e controlar ele mesmo. Eu tenho o executivo, que é para transformar a lei em verdade. O governador que vai contratar vocês fazer escola, correto? Quando esse do meio aqui, que é eletivo, se nega a realizar, aí eu venho com o terceiro poder, o judiciário, e vai interferir, e sem quebrar a questão da separação dos poderes, porque tem uma teoria de Montesquieu que dizia que o poder são harmônicos independentes, Inclusive, quem botou esse harmônico independente foi o Michel Temer, enquanto deputado. Foi ele, o Conde Drácula. E aí, o que acontece? Você tem que saber o seguinte: o governante não fez a educação acontecer, pode o juiz determinar judicialmente, isso não fere a separação dos poderes. Isso já caiu em prova de constitucional, por exemplo, e pode remeter aqui à parte da educação. Perfeito. Olá, professor Alexandre Amorim, tudo bem? Boa noite. Olha quem está aí, Ravan. Dando um oi pra gente aí. Ceilândia também, né? Vamos lá.
colocar um outro ponto para vocês que está em comum também, né? Entre eu e o Ravan, só vai mudar um pouco na LDB, mas tanto Constituição quanto ECA está igual, que é a respeito de, né? Compete ao poder público essencial aos educandos, o ensino fundamental, tá, gente? Lembrar que é ensino fundamental, não é educação básica nesse ponto. Não foi alterado esse ponto da Constituição, e é um ponto que vocês erram em prova, tá? Fazendo as chamadas e ela junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Só lembrar que lá na LDB, assim tá igual no ECA, mas só lembrar que lá na LDB coloca recensear anualmente, tá? Adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não